Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Vamos dar continuidade ao estudo da gramática da língua portuguesa. O nosso programa ele é denso, ele é longo, para ser dado de uma forma completa, para ser ministrado de uma forma completa, é essencial trabalharmos os detalhes, trabalharmos algumas questões para checar a sua aprendizagem, a sua compreensão de cada tópico do conteúdo. Certo? Então, vamos ver mais uma resolução de questões para passarmos depois para o famoso novo acordo ortográfico. Algumas pinceladas gerais sobre tudo que foi modificado e depois em cada um dos conteúdos será tratado, até mesmo na questão da conjugação verbal. Nós temos que tomar cuidado o que mudou, o que foi mantido quando se fala de acento. Dentro também da própria acentuação, então não é algo para ser visto somente agora. Nós vamos fazer delinear de uma forma geral para vocês e depois dentro de cada conteúdo será retomado, será abordado, será fixado, ok? Então vamos para uma resolução de questões. Ministério Público de Santa Catarina. As palavras oleiro, régua, vitória, saída apresentam respectivamente. Então vamos lá, vamos ser bastante espertos, racionais, matemáticos, isso é um raciocínio lógico. Professora, eu tenho um problema em identificar ditongo crescente e decrescente, é uma coisa que eu tento, às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Então vamos ser bem objetivos. Qual é o ditongo crescente ou decrescente que você vai bater o olho e você nunca vai errar? Quando ele tiver a letra A, quando ele tiver a vogal A. Porque o A só é vogal. O A nunca assume na língua portuguesa a função de semivogal. Então vá naquilo que você tem certeza. Olha bem. Professor, esse aqui é crescente, ele é decrescente, e aí? Tem aquilo que eu disse para vocês, o E, quando ele é semi, ele adquire a sonoridade diferente, mais fraca, do próprio I. Seria olheiro, oleiro, oleiro, olha bem, oleiro, o E é mais forte. Então, se ele é mais forte, olhe bem, você já bateu o olho e viu rapidamente o que está sendo pedido de vocês. Oleiro, vogal semivogal. Então, ele é um ditongo decrescente A, decrescente B. Opa, hiato, hiato você sabe que não é. Fora C, hiato, fora D, ditongo decrescente. Opa, ainda tem 3. A, B, E. Porque as que têm ato estão fora. Olha, a letra A, vogal A, eu sei que ela é sempre mais forte, então aqui é semivogal, aqui é vogal crescente. Opa, aqui diz que a segunda palavra é um decrescente. A é sempre mais forte, ele é a segunda, então ele é crescente. Fora a letra A. Nós tínhamos A, B e E, saiu a A. Crescente, certinho. Decrescente, oleiro, crescente, régua. Vamos na E. Decrescente, oleiro, crescente, régua. Então, ainda temos aqui o quê? Ainda temos a B e a E. Vamos à próxima palavra. Vitória. Professor, dei sorte. O A de novo. Vogal, então só pode ser semivogal. Então, ele é de novo o quê? Ele é um ditongo crescente. Vamos ver? Era decrescente, crescente. Decrescente, crescente, crescente, está batendo. Vamos na E, decrescente, crescente, decrescente. Isso aqui. Então, vocês viram como é que por eliminação, olha bem, decrescente, crescente, crescente, hiato. Vamos verificar? Saída. O I, o hiato ainda com acento gráfico. É um hiato? É. Ditongo decrescente, ditongo crescente, ditongo crescente e hiato. A sequência está certa, letra B de B. Foi feito com algum tipo de macete? Sim. Foi feito com regra? Sim.
Foi feito eliminando? Sim. Então, se você juntou 3 coisas para resolver e foi feito com atenção, sim. 4 coisas. Não tem como. Você pode usar o macete, mas você tem que usar a regra junto para comprovar se o macete está certo. Tá? Então, nós usamos o macete, nós usamos a regra, que é o conhecimento, nós usamos o processo de eliminação, sim. Então, olhe bem esse passo a passo para garantir que vocês acertem a questão. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Certinho? Vamos seguir adiante agora com a reforma ortográfica e as mudanças nas regras de acentuação. Meus caros alunos, 99,99% do que houve de mudança no acordo ortográfico diz respeito às paroxítonas. Como na língua portuguesa, tirando que o A é sempre vogal, que é 100%, quase toda regra ela envolve um mínimo de porcentagem de diferenciação. O que vocês têm mais que se lembrar? Exatamente isso. Foram as regras de acentuação que diziam respeito às paroxítonas, na sua maioria e quase totalidade, que, como se diz no vocabulário coloquial, no padrão coloquial da língua, esses acentos caíram, ou seja, eles desapareceram. Vamos estudar um por um e dentro das classes de palavras e de cada conteúdo retomamos quando entendermos que é pertinente retomar este tópico. Então vamos lá. A reforma ortográfica e as mudanças nas regras de acentuação. Houve o que se chama de simplificação. Por quê? Porque o aluno tinha que ficar inventando coisas, técnicas, macetes para decorar. Você tem que ver para crer. Você tem que ler. O aluno ficava inventando essas frases e eu tenho que ler para ver e crer. Para lembrar que estes verbos, na terceira pessoa do plural, quando eles têm a letra E duplicada, eles recebiam acento. Pois é, não recebe mais, você não precisa ficar memorizando esses verbos. Tá? Ler para crer e ver e dar. Não tem mais essa regra. Pulem, creem, vem, dem. Pronto, não tem mais esse acento. E depois eu vou explicar como é que ficou mais fácil. O trema também caiu. O acento agudo no U, que servia para mostrar que era a letra mais forte, ou que ele era pronunciado, não formando dígrafo, GU, QU, também desapareceram. O trema continua apenas o quê? Em palavras estrangeiras, principalmente as oriundas do alemão, que possuem bastante trema dentro da sua ortografia, dentro do seu vocabulário. O ei, oi, o ditongo ei, oi, ele também não tem mais o acento nas paroxítonas, porque nos monossílabos e oxítonas eles vão manter. Os acentos diferenciais caíram na sua maioria. O do verbo pôr se manteve, o do verbo ter também se manteve. Então, vamos ver um a um com calma para não ficar, às vezes, essa carga muito grande na cabeça de vocês. Mas o ideal é que vocês saibam realmente todas as regras de cor, de frente para trás, de trás para frente, do meio para o início, do meio para o final. Não é só decorar, é memorizar compreendendo. Então, vamos começar. Houve a simplificação, isso é claro. Ficou muito mais fácil, facilitou muita regra. Não se usa o acento circunflexo na primeira vogal dos grupos EO. Lembra? Você tem que ler e ver para crer. Ainda dar opinião, por exemplo. Ó, caiu. Vou. Caiu também. Tá? Cuidado. Dessa forma, se escrevem creem, deem, leem, vem. Verbo ver, ó, ver para crer. Não tem mais o acento. Agora, olhem bem. E aqui também, ó. Descreem. Nós temos o quê? Os seus derivados. Releem, prevêem, vou, enjoo. Não tem mais o acento.
magou, abutou. Agora, olhem como fica prático. Quando é que eu acentuo as paroxítonas? Tem um monte de regra. Quando é que eu não acentuo as paroxítonas? Quando as palavras são terminadas com a letra A, com a letra E, com a letra O, seguidos ou não de S e isoladas, são vogais e não ditongos, tá? Não formam ditongo, é uma vogal isolada, com an, AM e com em. Não acentua. Vamos tirar a prova? Tinha acento na primeira, não tinha? De-em. Ó, paroxítona acentuada terminada em, não pode. Le-em. Tinha um acento na primeira vogal. Eu tinha uma paroxítona acentuada terminada em. Não pode. Voou. Voou. Tinha um acento no primeiro. Penúltima sílaba, paroxítona acentuada terminada em O. Também não pode. Então, vocês viram como a regra se adequou, ficou mais fácil? Terminou nas vogais A, E, O, seguidas ou não de S, an, AM, em, EM, pronto, não acentua. Simplesmente, para fortificar essa simplicidade da regra da não acentuação das palavras paroxítonas, veio e caiu. Não se acentua terminado em, então vocês se justificam e não se acentuam terminado em O. Ó, terminou em, não acentua. Terminou em O, não acentua. Resolveu a questão, cristalizou a regra, certo? Vamos seguir adiante? Esse é o nosso tópico 1. Vamos para o 2. Os ditongos ei, oi, que estiverem na penúltima sílaba de palavras paroxítonas serão coerentes com a regra para o ditongo eu. Que regra é essa? Que não é acentuado graficamente, como nas palavras feudo, terapeuta, hermeneuta. Apesar de ser um ditongo tônico, ele não é acentuado. Mas o ditongo eu é sempre fechado, enquanto ei, oi podem ser abertos. Então, o fato de ser aberto ou fechado aqui não vai garantir essa acentuação ou não. O que vocês têm que lembrar é que o ei e o oi, quando estiverem na penúltima sílaba de paroxítonas, não são mais acentuados. É o famoso exemplo de ideia. Ideia. Caiu o acento. Por quê? Qual é a última letra? A. Paroxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, terminadas em AN e em E, não recebem acento gráfico. Ideia termina em A. Portanto, é uma paroxítona que não pode ter acento. Tá? Então, olhe bem os exemplos. O E e o OI passaram a acompanhar a regra do eu, que é um ditongo fechado, e não são acentuados nas palavras paroxítonas. Certo? Até aqui, ok. São assim grafados ideia, termina em A. Assembleia, termina em A. Tem acento aqui no E. Paranoi, ó aqui, noico, termina em O. Paroxítona terminada em O não tem acento. Paranoico. Heróico não tem acento. Apesar de não acentuados, os ditongos continuam tônicos. E as palavras paroxítonas. A pronúncia não foi alterada. O que aconteceu neste caso aqui foi que ele perdeu, a palavra perdeu o ei e o oi, eles perderam um acento gráfico. Mas eles não deixaram de ter um acento tônico, na tonicidade, na maneira de falar. Nós estamos apenas na segunda regra da nova norma de ortografia em relação à acentuação. Nós temos outras regras que serão vistas, abordadas com vocês na nossa próxima aula. O que vocês têm que tomar cuidado?
Algumas bancas, todo ano chega e fala que a norma vai ser estendida, que vai ser para o próximo ano, que ainda pode usar a antiga. O que vocês têm que tomar cuidado? Ou vocês usam todas as regras antigas ou vocês usam todas as regras novas. Você não pode escrever ideia com acento e ir lá e tirar o trema de averigüe. Ou acento agudo, desculpa, de averigüe, ou trema de tranquilo. Você não pode misturar o velho com o novo. Ou você continua todo no velho, ou faz o ideal, que é já tentar agregar-se ao novo, porque vocês precisam usar este novo. Não adianta ficar se prendendo a uma coisa que não é mais usada, não faz mais parte da regra culta padrão da língua portuguesa. Certinho? Na próxima aula, continuamos com essas questões da nova ortografia relacionada à acentuação e bons estudos para todos vocês e até a próxima.